O vídeo-água é um conceito que nasceu no Festival do Minuto, dado pela cineasta Anna Mui Laert, que há muitos anos participou da pré-seleção dos melhores minutos do ano. Ela também já tinha feito vários vídeos de 1 minuto que tinham justamente essa característica de vídeo-água. Lá vai a garça branca, como é que vai voando? Eu queria ser um balãozinho pra me te acompanhar. Eu tenho meus canários pretos, foi na gaiola, foi redobrando. Lá vai a garça branca, como é que vai voando? Eu queria ser um balãozinho pra me te acompanhar. Eu tenho meus canários pretos, foi na gaiola, foi redobrando. O maior apelo desse tipo de vídeo é para a sensorialidade e não para uma racionalidade. Ele tem uma pegada de cor forte, de som forte, às vezes um detalhe que me leva para esse lado do sensível. Pensa um pouco na situação da água. Ela normalmente está sujeita à movência, dificilmente está parada. O lago pode estar parado, mas um vento, uma pedrinha pode mexê-lo facilmente. Então, é um vídeo no qual o conceito é instável, sem muita definição. Esse tipo de vídeo também se relaciona com o campo da experimentação, que é justamente um espaço do que é indefinido, ainda em processo de descoberta, que exige da gente uma certa abstração. E por esse caráter experimental, é um formato que cabe muito no vídeo minuto. Vamos ver o vídeo A Ilusão é Tudo o que Há. O vídeo foi filmado apontando a câmera para um lago, completamente inerte, sem nenhum movimento naquele momento, refletindo uma floresta. E você fica nessa situação que é muito econômica e estática, esperando o que vai acontecer. Diferente de uma situação onde há um excesso de imagem, aqui ficamos atentos, aguardando o que vai acontecer. Até que surge um pequeno movimento na água e acaba o equilíbrio. O vídeo Água Formigas tem uma estética muito plástica, com muito contraste de cor, o que o torna extremamente sensorial.
Mas além disso, ele se passa também por um documentário sobre a troca. É uma situação no qual a formiga come uma groselinha e logo a gente vê dentro do seu corpo o líquido ingerido. Um movimento de troca, alteridade. As formigas ficam vermelhas e coletivamente vão alterando a forma do líquido que em poucos minutos vai desaparecer. Na antropofagia, quem come incorpora as qualidades do indivíduo que é comido. É um pouco o movimento que temos em todas as relações que estabelecemos. Esse movimento de se alimentar e servir de alimento é mais ou menos o que vivenciamos de forma permanente em todas as nossas relações, inclusive dentro da sala de aula. Balé dos pensamentos. De início, o título desse vídeo sugere uma abstração. Como dar forma ao pensamento? A professora Miriam Sakai criou um stop motion a partir desses pregadores de roupa e criou esse balé, no qual formas se fazem e desfazem seguindo o ritmo da música. E essas camadas de linguagem do vídeo não descrevem uma narrativa muito coerente, mas juntas eles têm um apelo rítmico, de pulsação, um pouco como a nossa cabeça e o nosso corpo, funcionando sem parar. Nesse vídeo piano, o realizador usou uma estratégia. Primeiro, com o uso do espaço. São janelas de um edifício, ao vento, gravados em plano detalhe, plano médio e plano geral. Então ele vai do mais próximo ao mais distante. E o tempo segue o próprio tempo da música, com o ritmo do piano. E tem uma associação entre as janelas e as teclas do piano, mas a graça do vídeo está nessa composição criada entre diferentes planos e o som, que transmite uma sensação muito agradável e parece convidar a gente a dançar com aquelas janelas. Tem uma questão da geometria e da matemática que permeiam as imagens. Do detalhe ao plano geral, há uma progressão, um crescimento. Então, essas imagens abstratas também permitem que a gente crie nossas próprias interpretações de dentro do nosso contexto. Essa é uma proposta de exercício do formato vídeo-água para pensarmos em como transformar imagens filmadas em formas geométricas, gráficos, proporção. Compreensões que são abstratas para os estudantes visualizarem de forma prática. A ideia é fazer uma espécie de registro científico de fatos físicos, visíveis para nós, e a partir dele, sistematizar os elementos e fenômenos físicos que estão na imagem. Para você se inspirar, dá uma olhada no trabalho de um professor de matemática americano chamado Dan Meyer. Ele tem um site chamado Graphing Stories, no qual disponibiliza uma série de exemplos para que você possa ensinar assuntos tanto de matemática como de física de uma maneira bastante concreta, utilizando o audiovisual.
Ele mostra muitas possibilidades de transformar histórias em imagens de gráficos. Então, a partir de um registro audiovisual de um acontecimento, a gente pode sistematizar os elementos físicos presentes na imagem em formato de gráfico. E mostrando esse gráfico em cima da imagem, os estudantes conseguem ver a sua materialização. Alguns gráficos são impossíveis de ilustrar com imagens da vida real, mas especialmente aqueles da física, que envolvem duas variáveis, permitem a visualização do que está acontecendo na tela. Por exemplo, nesse vídeo aqui. Da imagem, de modo que as crianças consigam ver o gráfico se materializando. O sonho disso aqui, do ponto de vista letivo, é a ideia de que gráfico está muito no universo do pensamento abstrato. E realmente, alguns gráficos é impossível você ilustrar com imagens da vida real. Temos a demonstração de uma variação de deslocamento vertical ao longo de um período de tempo, demonstrado pela imagem de uma pessoa subindo e descendo em um escorregador infantil. Se você entrar lá no site do Dan Meyer, vai encontrar outras opções para trabalhar do ponto de vista visual com elementos químicos, físicos, matemáticos, que nem sempre são tão fáceis de visualizar.